Nós estamos vivendo a era do autoconhecimento. Isso é algo muito bom para quem sabe usar, mas é muito ruim para quem se vitimiza com base nisso. Eu entendo que todo mundo tem seus traumas de quando era criança, mas quando você é adulto, você não pode deixar com que esses traumas interfiram na forma como você leva a sua vida. Você não pode deixar que algo que aconteceu com você e durou 5 minutos quando você era criança, ou a forma que alguém lhe tratou quando você era criança e você, de alguma forma, isso desencadeou algum trauma em você, você não pode permitir que isso impacte diretamente na sua vida enquanto você é adulto. Porque se a gente for pensar de uma forma mais racional, é muito irracional a gente sofrer por um trauma que durou minutos e a gente sofrer a vida toda por conta desse trauma. Esse vídeo aqui não é com base de tentar lhe ajudar para que você solucione seus problemas. Porque se você tem algum problema psicológico, o primeiro passo que você tem que fazer é procurar um profissional da área, que é um psicólogo. O que eu vou tentar aqui fazer é lhe dar um direcionamento e às vezes te mostrar até umas âncoras que você pode estar fazendo para você estar melhorando durante o seu dia a dia. Porque não adianta, até se você for para o psicólogo, não adianta nada você ir para o psicólogo, porque ele vai te apresentar ideias, mas para você ser responsável de curar os seus próprios traumas, de resolver os seus próprios problemas psicológicos, é você mesmo. Porque se você não botar em prática o que eu vou apresentar aqui, ou o que o psicólogo pode lhe apresentar em uma consulta, você não vai conseguir curar esse trauma que você tem. Porque, por exemplo, se você tem algum trauma de algo que aconteceu com você quando você era criança, o que você tem que fazer é olhar para dentro desse trauma para você identificar o motivo que faz com que você pense ou então tenha algum tipo de trava quando você vê algo que se pareça com o que aconteceu com você no passado. Por quê? Se você permitir que esse trauma ele continue te limitando, ao invés de você pegar o trauma, por exemplo, o trauma está aqui na frente. Ao invés de você pegar e passar por cima desse trauma, ele vai servir para você como uma parede. Então, toda vez você vai precisar mudar de direção porque acontece algo que te incomode. Mas a partir do momento que você se identifica com que você tem um problema, você trabalha em cima desse problema para buscar a solução, faz com que cada vez, não que o problema deixe de existir, mas faz com que cada vez você se torne maior e, consequentemente, a importância que você vai dar para esse problema seja menor ainda. Então é muito importante que você seja sincero com você. Porque todo mundo tem problema. Não existe uma pessoa adulta que não tenha algum trauma do passado. Não existe uma pessoa adulta que não tenha algum problema ou ressentimento de algum tratamento que recebeu quando era criança. Todo mundo que é adulto teve lembrança de quando é criança. Teve alguma coisa que desencadeou algum trauma de quando era criança. Mas porque tem pessoas que conseguem superar e outras não. O que muda é o quanto você está disposto a resolver esse problema. Porque o tanto de gente que eu conheço que tem problema de infância e usa isso como âncora para poder usar como desculpa, eu não consigo fazer isso, isso é muito difícil para mim. Caramba, você é adulto. Muitas vezes, os seus pais, a sua mãe, o seu pai ou sua avó, eles foram vítimas porque sofreram traumas de outras vítimas que vieram antes dele. Você agora está na sua vez. Aí eu te pergunto, você vai ser mais uma vítima que vai passar traumas para frente para sua próxima geração, ou você vai ser a geração que vai quebrar essa cadeia? Porque tá na sua vez. Não adianta você ficar se apoiando, eu sou assim porque minha mãe me tratava dessa forma, eu sou assim porque meu pai fez isso que eu não gostava. Você vai ficar se apoiando nisso e desencadear um novo trauma para sua próxima geração, ou você vai trabalhar esse problema que você tem para que a sua própria próxima geração não passe pelo que você está passando? Ou muitas vezes a sua próxima geração não passe pelo que sua mãe ou seu pai passou? Porque agora está no seu momento. Isso não é só para a questão psicológica, porque isso também desencadeia problemas em todos os lados. É problema em questão de relacionamento, se seu pai e sua mãe se separou, você não consegue desenvolver um relacionamento porque você tem esse trauma. Você não se permite passar por experiências porque você, meu pai e minha mãe aconteceu isso, não consigo passar. É questão social. Você não consegue ter amizade porque alguém traiu sua mãe ou seu pai, ou seja lá quem for, e aí você não se permite ter uma nova amizade. Questão profissional, você não tem coragem de empreender porque seu pai, sua mãe, seu avô, tudo foi CLT. E você é adulto e você hoje é consequência das coisas que aconteceram com você no passado, correto? Errado. Você hoje é consequência do que você absorveu das coisas que aconteceram com você no passado. Mas não quer dizer que se, por exemplo, seu pai é alcoólatra, você vai ser alcoólatra também. Não. Você tem o poder de escolha. Se seu pai é alcoólatra, você tem dois pontos a seguir. Ou você vai detestar algo por conta do que seu pai fez,
ou você vai amar o álcool porque você quer ser parecido com seu pai, ou porque você odeia tanto ele que você quer ser parecido com ele. Você tem opções. Na vida, a gente sempre vai ter opções. Não importa se ocorreu algo muito ruim com você quando você era criança, ou se aconteceu algo muito bom com você. Você, a todo momento, você vai ter opções. Só que não é opções físicas, tangíveis, é opções, ó, psicológicas. Porque, por exemplo, você acha que uma pessoa adulta, tipo eu sou um cara adulto, não tenho problema, não tenho traumas? Tenho traumas e tenho problemas. Mas a diferença é que eu trato ele todo santo dia, a todo momento. Todo momento eu tenho um gatilho de alguma coisa, mas eu pego, paro, penso de forma racional para saber se eu vou realmente fazer aquilo ou não. É uma luta constante, não tem linha de chegada. Histórias de pessoas que obtiveram sucessos, todas elas foram histórias difíceis. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, antes de se tornar um dos melhores jogadores do mundo, perdeu o pai. Você acha que não foi difícil pro cara? Barack Obama, que nunca teve histórico de político na família, se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos, primeiro presidente negro. Você acha que existia a possibilidade de ele ser presidente? O histórico familiar dele, você acha que tinha essa possibilidade? Não tinha. Ele decidiu ser um ponto diferente. Por exemplo, Elon Musk está fazendo coisas no mundo que ninguém está fazendo. Você acha que foi planejado, que ele tinha esse plano desde criança? Então, assim, as coisas que a gente consegue na nossa vida são tudo baseados em decisões e em caminhos difíceis que a gente tem que traçar. Quando você tem algum problema na sua frente, quando você tem algum trauma, quando você tem algum obstáculo, você tem duas opções. Ou você enfrenta esse trauma ou problema como uma parede, ou você enfrenta como um degrau e passa por cima, porque ele não vai deixar de existir. A sua mente é como se fosse um pendrive de milhões de gigas. Aqui você vai armazenar várias coisas. Não vai ser apagado, mas é uma decisão sua o que você vai fazer com isso. Se acontecer alguma coisa ruim na sua vida, é uma decisão sua se você vai usar isso como ponto para alavancar onde você quer chegar, ou se você vai usar isso como âncora para te prender onde você está. É tudo a decisão sua. Então você tem que ter muito bem a clareza. Você tem que entender que é luta diária, todo dia, todo dia. Todo dia você vai lutar para poder superar o que você tem como problema. A mente aqui, a mente não para. O seu corpo ele descansa, você dorme, o seu corpo está descansando. Mas mesmo quando você está dormindo, a sua mente ela está processando, está ali desenvolvendo os pensamentos que estão no seu subconsciente, vai trabalhando, e quando você acorda, trabalha mais o seu lado consciente. Então você tem que tratar a sua mente muito mais do que você trata o seu corpo. Porque até se você tratar mal o seu corpo, vai surtir efeito na sua mente. Então você tem que dar prioridade aos seus pensamentos. Você tem que trabalhar muito em você. Você tem que saber que seu corpo é o templo da sua mente e a sua mente faz parte do seu espírito também. Então você tem que dar muita atenção a isso. Você não pode parar para pensar e não conseguir entender por que tal coisa está acontecendo com você. Você tem que estar sempre se analisando, porque você é a sua prioridade máxima. Você é o seu ponto de partida para você ir para o progresso. Você é um vencedor, você tem que vencer essa dor. Então você tem que sempre se analisar. Se você tem algum problema psicológico, não sabe como resolver, a primeira coisa que você tem que fazer, procurar um profissional, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, para você poder buscar direcionamento de como você supera isso. Porque se você não superar os problemas psicológicos, você não vai conseguir superar nada. Tudo está na mente. Procurou um psicólogo, você vai seguir as instruções que ele vai estar te passando. E não adianta, tá difícil, vou desistir. Errado. Você é adulto. Nada para você é fácil. Nem para você, nem para mim, nem para fulano, nem para ciclano. Você não tem que se achar especial. É difícil para todo mundo. E para você não vai ser diferente. E comigo também não é diferente. Eu também tenho problema. Eu também tenho traumas. Eu também tenho inseguranças. Eu também tenho indecisão. Isso tudo eu também tenho. Mas você tem que entender que a vida adulta é assim. E você tem que entender também que você é responsável pelas informações que chegam para você. E tudo que chega para você, é apresentado em duas opções. Se você vai resolver isso ou se você vai deixar isso te parar. E todo dia, essa é uma decisão que você toma de forma consciente ou de forma inconsciente. Então, o resultado que você não tem ainda, os lugares que você não chegou ainda, é por conta de coisas que você ainda não tratou psicologicamente. Cara, quando eu entendi isso, minha vida mudou de uma forma que você não tá entendendo, velho. Quando eu entendi que a capacidade de controlar minha própria vida estava aqui na minha mente, foi como se tivesse assim, ó, foi uma implosão. Porque quando eu decidi que
eu tinha essa possibilidade de tratar o pensamento. Não sei se você já assistiu, assista o filme The Secret, o filme O Segredo, que vai lei de atração, vai muito sobre você trabalhar o pensamento. Cara, trate seu pensamento, trate sua mente, porque sua vida vai mudar. Às vezes você tem um problema que você não sabe, às vezes você está tentando evoluir alguma coisa e você não consegue, tá tudo na mente. É loucura, não é fácil, não é fácil. É um procedimento simples, mas não quer dizer que é fácil. Tem problema? Leia livros, se enxergue, se olhe no espelho, reflita seus pensamentos. E muito importante que você procure um profissional para poder lhe ajudar a você chegar onde você quer de forma mais rápida. Porque esse profissional, ele já, muitas vezes, ele já sabe qual é o caminho, ele vai poder identificar quais problemas que você tem e vai ser muito mais fácil de você solucionar. Então é muito importante que você, se você for uma pessoa autodidata, pense em você todo o tempo. Trate os seus pensamentos para você clarear suas mentes. E procure um profissional que ele vai te ajudar com que você resolva esses problemas mais rápido. Beleza? Para mim isso dá muito, muito certo. Minha vida melhorou de uma forma que não consigo nem mensurar aqui. E isso é um trabalho diário. Todo dia esse mesmo trabalho, todo dia esse mesmo trabalho para poder estar melhorando. É basicamente isso aí. Se você gostou, deixa um like aqui. Eu gosto muito de falar sobre o poder da mente, porque, cara, a mente para mim é que nem a gravidade no mundo. Você não consegue ver, mas quando você para pensar em quantas coisas a gravidade é essencial no mundo, você percebe que é loucura. Enfim, deixa seu like, compartilha aí, larga seu comentário e até o próximo vídeo.